Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos à nossa terceira videoaula sobre análise combinatória. O papo hoje é sobre princípio fundamental da contagem, parte 2. Vamos lá então? Se liga na vinheta. Muito bem, senhores. Então vamos relembrar o que você viu na última aula para depois tocar o baile em frente. Pode ser então? Então acompanhe lá comigo a seguinte situação. Bora lá. Utilizando apenas os algarismos do conjunto 2, 3, 5 e 7, quantos números pares com três algarismos distintos podemos formar? Tá. Primeira coisa, meus amigos, de novo, tá? Não confunda número com algarismo. Por exemplo, aqui embaixo ó, nós temos o número 312. Repare que esse número aqui, ele é um número par, embora tenha algarismos ímpares. Então, repara que os algarismos são as partes do número. O número é o todo. E o número aqui, ó, ele é par, porque ele termina em algarismo par. Então, para que o número seja par, ele tem que terminar em algarismo par. 0, 2, 4, 6 ou 8. Nesse espaço amostral aqui, repara ó, que o único algarismo par que eu tenho é o 2. Então, meu espaço amostral é formado pelos elementos 2, 3, 5 e 7. Agora eu peço quantos números pares de três algarismos distintos eu posso formar. Gente, nesse tipo de questão de formação de números com tantos algarismos, enfim, é sempre bacana você começar pela casa em que é imposto uma certa situação, uma certa condição. Nesse caso pontual, ele quer que o número seja par. Então, começa aqui preenchendo ó, a casa das unidades. Para essa posição aqui, só vai poder vir o elemento 2. Então, aqui ó, já fixa o 2. Então, 2 indica que nessa casa eu vou ter apenas uma única possibilidade. Então, em cima aqui ó, vai a quantidade de possibilidades para cada etapa. Legal? Agora, feito isso, repara que ele pede que os algarismos sejam o quê? Sejam distintos. Então, se o 2 vier aqui e tem que vir, ele sai do espaço amostral. Agora, para a casa das centenas, eu posso ter agora o 3, o 5 ou o 7, ou seja, três possibilidades. Supondo que aqui venha, por exemplo, o 7, ele já não pode mais vir nessa posição aqui, das dezenas. Então, aqui me sobrou duas possibilidades, ok? E aí, pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica essas possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 6 possibilidades. Então, lembra sempre, tá? O princípio multiplicativo está associado com o conectivo e. O conectivo e, então, está associado ao quê? À multiplicação, a vezes, ok? Massa? Lembrando sempre, tá? Se não tivesse aqui a palavra distintos, por exemplo, aí como é que ficaria o papo aqui, meus amigos? Bom, aí ficaria assim, ó. Volto o meu espaço amostral, 2, 3, 5 e 7. Para ocupar essa posição aqui, ó, só pode vir o elemento 2. Aí ele vem para cá, aqui tem uma possibilidade. Só que agora ele não sai do espaço amostral, certo? Agora, para ocupar essa posição aqui, eu tenho 4 possibilidades. Bom, se o 3 vier aqui, ele pode vir aqui também. Então, mais 4 possibilidades. 4 vezes 1 dariam 16 possibilidades. 10 a mais do que na condição aqui imposta. Legal, meus amigos? Bom, a ideia agora é falar contigo sobre o princípio aditivo da contagem. O multiplicativo está associado ao conectivo e. O aditivo vai estar associado ao conectivo ou. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Tecnicamente, eu vou te definir a coisa assim, ó. E já vou te dar um exemplo bem prático, tá? Às vezes a teoria é um pouco mais confusa do que a prática. Vamos lá, acompanha comigo. Suponhamos que existam duas hipóteses para ocorrer um evento tal. Se houver n opções para a primeira hipótese e n opções para a segunda hipótese, o evento pode ocorrer, então, de m mais n maneiras diferentes. Como assim? Vamos dar uma acompanhada comigo aqui, meus amigos, ó, na seguinte situação bem prática, para que você entenda isso na prática. Aqui, ó. Vou colocar isso aqui para o ladinho um pouquinho. Ó, vamos lá, bora. Suponhamos que para se deslocar de casa até o trabalho, uma pessoa, o Joãozinho, por exemplo, tem as seguintes alternativas. Então, ele pode ir de casa para o trabalho, vamos lá, primeira opção, usando um dos dois carros que ele tem. O carro preto ou o carro branco. Olha o carrão aqui, tá vendo? Ou ele pode ir de carro, ou ele pode ir de ônibus, e aí para ônibus ele tem três linhas que ele pode escolher. A linha 1,
A2 ou A3. Ele pode ir pelo Lagoa Via Expressa, ele pode pegar aqui ó, o Córrego Grande, ele pode pegar sei lá o quê. São 3 linhas diferentes para chegar ao seu trabalho, tá? Ou então ele pode ir também pelo metrô. Repare que eu fui falando sempre o conectivo ou, né? Então ele podia escolher ou os automóveis para ir para o trabalho, ou então as linhas de ônibus, ou então o metrô. Então ele pode escolher isso aqui de quantas formas diferentes, de quantas maneiras diferentes ele pode sair de casa e ir para o seu trabalho. Então vamos lá. Se ele for de carro, ele pode ter. Opa, vamos lá? Vamos lá, cadê você? Isso, ó. Se ele for de carro, ele pode escolher duas maneiras diferentes, né? Ele tinha 2 carros para isso, o carro A1 e o carro A2. Se fosse de ônibus, o ônibus 1, 2 ou 3, ou se fosse de metrô, o próprio M, né? Então, carro, 2 opções, ônibus, 3 opções, metrô, uma opção. Então, ele pode ir de carro, ou de ônibus, ou de metrô. Então, eu posso fazer isso de 2, mais 3, mais uma forma diferente. Então, ao todo, ó, são 6 maneiras diferentes que ele tem de sair do trabalho, ir para casa ou vice-versa. Legal, meus amigos? Então, e multiplica ou soma. Multiplicou e somou ou, ok? Massa? Vamos ver como é que isso pode pintar para ti de maneira um pouco mais ampla. Vamos dar uma espiadinha aqui comigo, ó. Nesse exemplozinho aqui pontual. Acompanhe lá comigo. Opa! Ó, utilizando apenas os algarismos 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Quantos números podem ser formados de 3 ou 4 algarismos distintos? Gente, cuida muito quando ele falar distintos ou quando ele não falar, tá? Cuida muito com isso, que aí pode estar a pegadinha da situação. Então, a partir do conjunto, que eu vou botar aqui em cima, vou botar aqui numa corzinha diferente, ó. A partir do conjunto 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, eu quero formar números com 3 ou 4 algarismos distintos. Então, vamos fazer a questão aqui, meus amigos, em 2 momentos. Primeiro momento, formar os números com 3 algarismos. E depois, com 4 algarismos, ok? Bom, com 3 algarismos, nós temos 3 etapas a vencer. A etapa das centenas, das dezenas e das unidades. Para ocupar essa casinha aqui, ó, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades diferentes. Se o algarismo 3 vier aqui, ó, ele pode vir aqui? Não, né? Aí ele sai do espaço amostral. Então, para ocupar essa posição, sobrou 6 possibilidades. Vamos supor que aqui agora tenha vindo, por exemplo, o algarismo 1. Aí, para ocupar a casa das unidades, me sobrou 5 opções diferentes. Então, números com 3 algarismos distintos, eu posso formar 7 vezes 6 vezes 5, o que vai dar 210 opções diferentes. Ok? Bom, isso aqui é uma situação. A outra situação é formar os números com 4 algarismos. Então, agora volta o meu espaço amostral e vamos nessa. Ó. Agora eu tenho a etapa para vencer do milhar, das centenas, das dezenas e da unidade. Para ocupar essa posição aqui, a princípio eu tenho 7 possibilidades. Bom, supondo que aqui tenha vindo o 4, ele não pode mais vir aqui, concorda não? Então para cá, ó, sobrou 6 possibilidades. Morre mais alguém aqui, morreu 3. Me sobrou 5 possibilidades. Morreu mais alguém, sobra agora 4 possibilidades. Então agora eu posso fazer esse evento aqui, ó, de 840 maneiras diferentes. Se você multiplicar 7 por 6 por 5 por 4, chega a 840. Então, o evento que ele quer que eu faça é formar números com 3 ou 4 algarismos. Então, eu posso formar com 3, 210, ou então com 4, 840. Somando, então, agora um com o outro, ó, eu vou ter ao todo 1050 números diferentes. Ok? Então, e multiplicou ou somou. Massa? Vamos fazer mais uma para você gravar isso aqui por repetição? Bora, moçada, aqui, ó. Aqui. Opa, volta aqui um pouquinho. Utilizando apenas os algarismos do conjunto A, 2, 3 e 5, quantos números menores do que 1000 podemos formar? Primeira coisa a sacar, ele não fala em algarismos distintos, não fala. Então eu posso ter o número talvez 222, 322, 533 e por aí vai, ok? Muito bem. Agora esses números que ele fala, meus amigos, tem que ser o quê? Menor do que 1000, certo? Gente, mas é assim, né? Se você pegar qualquer combinação aqui entre esses números, qualquer número que eu vou formar vai ser menor que 1000. Concorda ou não? Então aqui, ó, eu vou ter que ter números de no máximo
três algarismos. Então, eu posso formar aqui o número 235, eu posso formar o número 522, eu posso formar 422, perdão, 400 não posso, né? Não tem no espaço amostral o seu cavalo. Então, eu posso formar 322 e assim por diante. Então, no primeiro momento, eu vou supor que esses números tenham três algarismos. E todos eles, logicamente, serão menores que 1000. Então, vamos fazer essa possibilidade aqui. Ó. Primeira situação é o número ter três algarismos. Então, para ocupar essa casinha aqui, eu tenho três possibilidades. Como ele não faz menção a algarismos distintos, então aqui vem mais 3, ó. Pronto. E aqui, 3 também. Multiplicando isso aqui, vai dar 27. Só que, para o número ser menor do que 1000, eu também posso ter números com dois algarismos. Então, eu posso ter também números aqui do tipo 53, 32, 23 e por aí vai. E também, futuramente, números com apenas um algarismo. Com 2, eu tenho quantos? Vamos calcular aqui, ó. Para cá eu tenho 3 possibilidades e para cá mais 3 possibilidades. Multiplicando 3 por 3, isso vai dar 9. E números com apenas um algarismo só pode ser o 2, ou o 3, ou o 5, né? Então, mais 3 possibilidades. Pronto. Então, o evento pode acontecer de que maneiras? Tendo 3 algarismos, ou 2 algarismos, ou um algarismo. Somando 27 com 9 com 3, isso vai dar 39 possibilidades. Ok, meus amigos? Massa? Então, duas coisas para cuidar nesse caso, né? Primeiro, os algarismos não têm que ser distintos. E segundo, para ser menor que 1000, eu posso ter números com 3 algarismos, com 2 ou com 1. Legal? Massa! Vamos gravar isso aqui, mais uma questãozinha aqui, ó. Bora, bora! Vamos lá, acompanha comigo agora a situação aqui. Vamos pegar aqui nosso gizinho. Isso. Determine a quantidade de números múltiplos de 5 formados por três algarismos distintos a partir do nosso sistema decimal. Então lá, nosso sistema decimal ele é formado lá por 10 algarismos, né? Vamos lá, quem são eles? 0, 1, 2, 3, vamos botar aqui passo a passo. Vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, temos lá 10 algarismos para brincar com essa situação. Opa, volta um pouquinho. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Muito bem. Agora ele quer que esses números tenham 3 algarismos distintos e que seja múltiplo de 5. Gente, vamos relembrar a matemática básica comigo? Para o cara ser múltiplo de 5, qual é a condição? Ele tem que terminar ou em 0 ou 5. Lembra disso? Então, eu poderia formar aqui o número, talvez, 945, eu poderia formar o número 490, eu poderia formar o número 325, eu poderia formar o número 555. Podia não. Esse não pode, porque os algarismos têm que ser distintos. Então, vamos lá. Eu tenho 3 etapas a vencer. A etapa das centenas, das dezenas e das unidades. Gente, para ocupar essa posição aqui, ó, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho só duas, né? Eu tenho o 0 ou o 5, concorda não? Então, aqui ó, eu vou ter duas possibilidades, correto? Correto, né? Agora, com isso, vai sair alguém do espaço amostral, não vai? Vai, né? Saiu aqui o 5, por exemplo, ó. Saiu. Aí, agora, para ocupar essa posição aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho 9 possibilidades, não é isso? E aqui eu tenho 8, é isso? Gente, isso está errado. Está errado por quê? Porque uma coisa é o número terminar em 0 e o 5 vier aqui na frente, beleza. Mas, por exemplo, se o 5 vier aqui atrás, o 0 pode vir aqui na frente? Não, né? Não, por quê? Gente, é só você ver aqui, ó. Lê para mim esse número aqui, ó. Como é que você lê isso? Você lê 23, né? Você não vai ler 0,23. Então, o número, nesse caso aqui, ele tem dois algarismos significativos. Então, essa questão aqui ó, não dá para você matar numa tacada só. Aqui agora entra os conectivos e e ou agrupados. Vamos lá comigo? Ó. Vamos só apagar a caquinha que eu fiz aqui, só para você não se confundir então. Vamos apagar isso aqui bonitinho, apagar isso aqui, pronto, volta o nosso 5 aqui, pronto, maravilha. Então, faremos, meus amigos, a questão em duas etapas diferentes. A primeira etapa é o número aqui, ó, terminar em 0. Ok? Muito bem, então o 0 vem para cá.
E aí, quando o zero vem para cá, aqui eu já fixei uma possibilidade, que é o próprio zero, ok? Agora, neste caso, repara que o zero sai do espaço amostral, e agora, para a casa das centenas e das dezenas, aí não tem imposição. Aqui eu posso ter, então, com isso, 9 possibilidades. Alguém vai sair daqui, ó, e vai sobrar para cá 8 possibilidades. Então, número múltiplo de 5 acabando em zero, nós temos 72 possibilidades, ok? Mas também temos o fato do cara ser múltiplo de 5 terminando em 5. Bom, agora eu vou fazer aqui ó, uma outra situação também que pode acontecer, que é o cara acabar aqui ó, em 5. E agora volta o nosso espaço amostral, volta o espaço amostral, maravilha. E agora aqui vamos impor que o número termine em 5. Então aqui eu vou ter uma só possibilidade, que de fato é o 5. Bom, agora o 5 sai do espaço amostral. Só que agora, meus amigos, para ocupar essa posição aqui, ó, nós teríamos quantas possibilidades? 9 também? Não. Porque agora o zero não pode vir aqui na frente. Então, aqui na frente ó, pode vir todo mundo, exceto o 5 e o zero por lógica. Então, aqui eu vou ter 8 possibilidades. Alguém virá aqui. Esse alguém, quem é? Não sei. Mas não é nem um 5 nem um 0. Vamos supor que seja, digamos, o 7. Aí ele sai do espaço amostral. E aí, para ocupar agora essa posição aqui, ó, pode vir todo mundo, exceto o 5 e o 7. E agora o zero pode vir. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possibilidades. Pronto. E aí, com isso, ó, terminado em 5, nós teremos 64 possibilidades. Agora, olha a minha frase. Para o número ser múltiplo de 5, é a condição? Ele pode terminar em 0 ou em 5. Quando eu falo ou, meus amigos, eu associo ao conectivo, ao sinal de mais, ok? Então, mais e ou, tudo a ver, ok? Bom, e aí, somando isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter 6 e aqui eu vou ter 136. Pronto. Então, eu vou ter 136 números múltiplos de 5 formados por 3 algarismos distintos. Então, em questão desse tipo aí, gente, tá? Fica ligado, porque às vezes você mata a questão não uma só tacada. Seria bom se desse, né? Mas às vezes o que pode vir no final não pode vir no começo e etc, etc. Então, faça em etapas diferentes. Legal? Bom, PFC resolve tudo? Talvez sim, mas por vezes não de forma direta. Por que eu falo isso? Porque eu vou te mostrar agora um erro muito comum que se faz ao aplicar o PFC. Dá uma espiadinha comigo aqui, ó, nesse nosso quadrinho que virá aqui. Vamos lá, aqui, maravilha. Ó. Suponha comigo a seguinte situação. Nós temos um grupo formado por 4 pessoas, lá o Antônio, o Bruno, o Carlos e o Daniel. Né? E eu quero formar comissões com 2 pessoas. Quantas comissões ao todo eu poderia formar? Então, eu poderia formar a comissão Antônio e Carlos, o Bruno e o Daniel e o Antônio e blá, blá, blá. Ao todo, eu poderia formar quantas diferentes? Vamos lá. Olha o que o cara poderia pensar em querer fazer. Repara, nós temos 2 etapas a vencer, né? A primeira pessoa, o primeiro membro da comissão, e depois o segundo membro. Para a escolha da primeira etapa, nós temos 4 possibilidades. O Antônio, o Bruno, o Carlos e o Daniel. Bom, logicamente, se o Antônio vier aqui, né, ele não pode mais estar aqui. A comissão tem que ser formada por 2 pessoas, lógico, diferentes, né? Então, aqui eu teria 3 opções diferentes. Pelo PFC, eu vou multiplicar 4 vezes 3, e isso vai dar 12. Gente, isso que eu fiz está certo? Isso está errado. Está errado por quê, meus amigos? Porque, nesse caso aqui, eu estou formando subconjuntos. E daí? E daí que um subconjunto formado pelos elementos A e B ou formado pelos elementos B e A é a mesma coisa. Só que no PFC você conta isso 2 vezes. Quer ver? Ó? Aqui você contou uma comissão Antônio e Bruno, é uma comissão de fato, né? A outra comissão Antônio e Carlos, beleza, uma segunda comissão. Antônio e Daniel, beleza, outra comissão. Depois Bruno e André, outra comissão. Repara que essa comissão aqui ó, é igual à primeira, né? Repara que B e C, tudo bem, é uma comissão. Mas vai pintar aqui depois ó, a comissão C e B, que é igual a essa quarta comissão aqui, tá vendo? Ó? Então você repara que eu contei cada comissão 2 vezes. Repara que eu tenho aqui ó, A e B e A e C e A, B e C e B e assim por diante.
Então, se eu for riscar aqui, ó, as repetidas, repara aqui, eu vou riscar essa aqui. Essa aqui não me interessa. Opa, aqui. Eu vou riscar essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui, ó. Pronto. Então, ao todo me sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 comissões que de fato existem nessa situação aí. Então, na próxima videoaula, eu vou falar contigo sobre as combinações, que é um caso particular do PFC, que dá para fazer pelo PFC, mas com um fator corretivo. Legal, meus amigos? Então tá, não deixe de pegar o teu material didático e resolver exercícios. Quanto mais você fizer, mais você fecha o espaço amostral para o que possa aparecer para ti. Legal? Então te aguardo agora na nossa próxima videoaula sobre combinações e arranjos. Valeu? Tchau para vocês, até a próxima!